O Brasil no Congresso dos Estados Unidos. O Partido Democrata americano conseguiu, por enquanto, adiar a audiência que falaria do sistema totalitário do judiciário brasileiro. Um veto, infelizmente, foi imposto pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos. O presidente da comissão, que é republicano, tinha convidado brasileiros, jornalistas e políticos para falarem em Washington sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Mesmo com esse boicote desse vice-presidente da comissão, alguns parlamentares brasileiros viajaram para os Estados Unidos. Eles terão encontros com deputados americanos para denunciar as agressões do judiciário contra a democracia brasileira. Essa tentativa democrata de barrar essa audiência, né? Por que isso? Né? Porque é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo. E a gente tem esperança de que isso seja um veto temporário, que a gente tenha finalmente essa audiência, né, Costa? Sem dúvida, Lacombe. Eu acabei de cancelar a minha passagem, né? Eu estava também indo amanhã e eu cancelei porque eu vou aguardar uma nova tentativa de ter essa audiência. Tem que ser talvez de forma mais discreta, na surdina, para não gerar essa reação toda. Agora, em primeiro lugar, né, é normal eventualmente cancelar uma outra audiência. Agora, dessa vez o que aconteceu foi pressão, principalmente por um sujeito bem radical do Partido Democrata, e é uma realidade, infelizmente, cada vez mais comum, a radicalização do Partido Democrata, vem justamente de alguém do distrito lá em Massachusetts, que tem uma comunidade brasileira muito grande, né, e deve ser mais um desses aí na conta do Jorge Soros, né? A turma que escuta o Foro de São Paulo, o Soros, e quer levar essa agenda de radicalização adiante. Eles sequer aceitam, como a gente viu aí, debater o assunto, ouvir congressistas brasileiros que estariam vindo, e alguns mantiveram a viagem, para explicar o que está acontecendo com o Brasil. Eles não querem os fatos, eles não querem o debate livre, eles querem apenas as narrativas. E nessas narrativas pré-concebidas não cabem verdades incômodas. Não cabe, por exemplo, alguém denunciar o evidente arbítrio que estamos vivendo no país, o abuso de poder por parte de alguns ministros do STF, algumas prisões arbitrárias, autorização de busca e apreensão pela Polícia Federal com base em nada, isso confessado, né? Vamos ver se realmente ele é limpo e não tem absolutamente nada. Isso não existe nos Estados Unidos. A reação vem pela enorme repercussão que teve a entrevista do Paulo Figueiredo e do deputado Eduardo Bolsonaro ao Tucker Carlson. E o Tucker Carlson não acreditava, ele ficava incrédulo com algumas coisas que os dois entrevistados expuseram ali. E é isso que a turma democrata quer evitar num ano eleitoral, acima de tudo. Vamos lembrar aqui que o Joe Biden fez uma forcinha para o criminoso, né, o ladrão, voltar à cena do crime, como diria Alckmin. Ele chegou a usar aparatos do Estado e tudo para dar uma intimidada, para falar, espero que ocorra tudo limpo, e limpo para a visão democrata não é exatamente o conceito que nós temos de lisura e transparência. Ele deu um recado. E agora ele está vendo a radicalização do próprio Lula, defendendo cada vez mais atrocidades, até o Hamas contra Israel. O Biden está numa posição delicada, porque é ano eleitoral, ele precisa acenar para essa base radical, então ele também fica na retórica, usando algumas palavras, espero que Israel não ultrapasse limites, a linha vermelha, 30 mil mortes de civis é inaceitável, aceitando a valor de face o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, ou seja, o próprio Hamas, né? Ele precisa acenar para essa base radical, ao mesmo tempo ele vai perdendo popularidade perante a população, que não aceita essa radicalização. Então o Biden tem um incômodo, ele meio que apoiou esse cara aí que é amigo da China, esse cara aí que está se aproximando do Putin, né? E isso é um problema para a eleição dele. E aí vai lá, a turma democrata faz esse conchavo, essa pressão, para impedir, então, que se debata a questão do que está acontecendo no Brasil. Porque, Lacombe, eu posso dizer uma coisa, espero que a Ana tenha a mesma opinião, mas se ela não tiver, claro, ela traz a dela. Mas a minha percepção é de que a mídia mainstream americana trata o Brasil hoje como uma coisa, digamos assim, normalização total, e o Lula com umas falas incômodas,
umas gafes, uns deslizes, uma sinalização preocupante, mas se você realmente perguntar se eles entendem o que está acontecendo com o Brasil em termos de arbítrio, abuso de poder e tudo mais, né? Eles não fazem a menor ideia. A audiência era para isso e eles tentaram calar, porque, como bons esquerdistas que são, eles odeiam o debate e a transparência. O Ana, a gente vai falar daqui a pouquinho também da escolha dos presidentes das comissões da Câmara dos Deputados, e tem alguma relação, né, que é aquela história, democracia é quando eu mando. Então você tem o Partido Democrata contra a democracia, contra o debate, que no fim das contas é a base da democracia. O Partido Democrata, o velho Partido Democrata de Bill Clinton, por exemplo, acho que Bill Clinton foi o último social-democrata, né? Foi o último tucano, digamos assim, da política americana. Hoje o Partido Democrata é um partido de extrema esquerda, como o Constantino colocou, é um partido que precisa subir em cima do muro e fazer o discurso para a base extremista, dizendo que Israel não pode passar dos limites. Imagina, o antigo Partido Democrata, mesmo sendo uma social-democracia, jamais faria isso. Ali logo depois, quando entrou Obama, aí destrambelhou de vez, eles partiram para a extrema esquerda. Depois do cancelamento dessa comissão, eu entrei em contato com algumas pessoas do Partido Republicano, dois ex-assessores do Ronald Reagan, que são bastante influentes ainda no Partido Republicano, e perguntei: o que aconteceu? Foi a entrevista do Tucker? O que está acontecendo? Por que esse cancelamento? E como Constantino disse, há cancelamentos toda hora de comissões. Mas pelo que eles me explicaram, Lacombe, Consta e Salles, foi o pacote, né? Teve a entrevista do Tucker, sim, mas o pacote Lula vem deixando os republicanos bastante preocupados com o destino do Brasil, que é uma nação muito importante para os americanos na América do Sul. Ou seja, começa lá atrás com os navios iranianos atracando no porto do Rio de Janeiro. O Ted Cruz, o senador Ted Cruz, foi até uma das comissões do Senado. Primeiro, ele fez uma declaração oficial do gabinete dele, escrita, nós já falamos aqui, lemos essa declaração, parte dela, uma declaração dizendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. 2 navios de guerra iranianos que são sancionados pelo governo dos Estados Unidos, independentemente se o presidente é republicano ou democrata, os navios estão sancionados pelo Departamento de Defesa e eles estão atracados no porto do Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo. Depois, uma general, também numa entrevista que nós já mostramos aqui, levantou o nome do Lula e a preocupação de parte dos militares americanos com essas relações nada republicanas com os amigos totalitários do Lula. Claro que agora a última fala do Lula comparando Israel com o Holocausto, dizendo que o que Israel faz, que é considerado pela grande maioria dos americanos uma legítima defesa diante da atrocidade, da barbárie que aconteceu no 7 de outubro. Então, e agora, mais uma vez, a semana passada, né, também, um dos líderes do Hezbollah, depois da cartinha de agradecimento do Lula, um dos líderes do Hezbollah também agradecendo o presidente Lula. Então, essa amizade com o Irã preocupa demais os Estados Unidos, porque é exatamente o Irã que financia o Hezbollah. O pacote todo está deixando os americanos sérios, de cabelo em pé e preocupadíssimos. Então, parece que, apesar da comissão ter sido cancelada, o senador Ted Cruz está pensando em fazer mais uma declaração oficial se o Lula receber mais uma vez o Maduro, como recebeu anteriormente, agora, né, recentemente, com honras de chefe de Estado. Ou seja,
o Brasil do lado completamente errado da história. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os grandes amigos do Lula, do tipo Nicolás Maduro, Daniel Ortega, que durante a campanha eleitoral era proibido falar dessa ligação do Lula com esses ditadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Deputado Ricardo Salles, o senhor estava a caminho dos Estados Unidos, infelizmente essa audiência acabou sendo cancelada, a gente espera que haja uma outra oportunidade, vai haver uma série de reuniões paralelas. Mas de que maneira a gente pode, os parlamentares brasileiros, o senhor, outros parlamentares, podem dizer ao mundo o que estamos vivendo no Brasil com essa perseguição sem fim a opositores, de quem está no poder, com essa prisão de adversários políticos, inabilitação, censura pesada, no estilo do que acontece na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, Coreia do Norte, Rússia, né? Por que não dizer que o Lula também é muito chegado ao Putin, deputado? Pois é, Lacombe, veja só, aqui dentro nós temos muita dificuldade, como vocês bem sabem, para que a imprensa brasileira, pelo menos boa parte dela, dê o devido peso e a devida repercussão aqui para a sociedade brasileira desse mal-estar causado pelo Lula lá fora, né? Quer dizer, se da mesma forma como foi citado aqui, que lá sai como apenas umas gafes e tudo mais, aqui dentro às vezes nem isso. Então, acho que nós temos um papel importante a desempenhar junto aos países cujos governos, portanto, cujos trâmites oficiais podem manifestar o seu descontentamento, países como, por exemplo, Uruguai e Paraguai, agora com Milei e Argentina, quer dizer, as representações políticas e diplomáticas desses países. Tem a Itália, tem a Hungria, agora Portugal, com essa chacoalhada aí da eleição, também abre um pouco de espaço. Então, acho que esse é um caminho, através dos parlamentos desses países, da imprensa nesses países e dos diplomatas desses países que estão em representação diplomática aqui no Brasil. Esse é um caminho, sem dúvida alguma. A ida do nosso grupo a Washington, ela tinha realmente, como bem descreveu a Ana, esse papel de levar essa discussão toda para dentro do Congresso americano e esperar, evidentemente, que a partir dali repercutisse, né, para a sociedade americana e criasse uma certa pressão exógena à política externa brasileira. Tem muita coisa acontecendo. Essa história de que o Brasil voltou, né, que eles diziam logo no início do começo do ano passado, o amor venceu e o Brasil voltou. Eu acho que nem o amor venceu, ao contrário, governo extremamente raivoso, vingativo, com uma série de ações que são típicas de perseguição. E, por outro lado, o Brasil não voltou coisa nenhuma. Vocês bem comentaram aqui, desde a história da cervejinha do Putin com Zelensky, essas barbaridades ditas sobre a história do Holocausto no Israel, e o acordo União Europeia-Mercosul, que diziam que a culpa era minha e do Bolsonaro, né? O Salles e o Bolsonaro são os culpados por não sair o acordo do Mercosul, porque o Brasil virou um par internacional, isso, aquilo, outro. Olha lá o que aconteceu. O Lula é presidente, foi lá já, inclusive, a França bajular o Macron para ver se destravava o acordo e recebeu de volta um sonoro não. Ao contrário, ele mesmo falou muito mal do acordo e falou que não aceitava de nenhum. Portanto, está passando uma vergonha atrás da outra. Ano passado, eu era titular da Comissão de Minas e Energia e um dos suplentes nas Relações Exteriores. Esse ano eu inverti as cadeiras, fiquei como titular na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na CREDEM, da Câmara dos Deputados. E já formalizei, na segunda-feira deve ser protocolado, o pedido de convocação do embaixador Mauro Vieira, chanceler, né, para que ele explique justamente esses embaraços diplomáticos todos que essa política internacional desastrada do Lula tem feito para o nosso país. Quer dizer, eu quero crer, inclusive, que o Mauro Vieira é meio rainha da Inglaterra nessa história, né? Quem dá verdadeira assessoria internacional, se é que pode chamar desse nome, para o Lula é o Celso Amorim. E, portanto, esse desastre, né, de uma visão totalmente obtusa do que é o mundo, de quais são as prioridades e tudo mais. Mas, enfim, é o que temos para o momento.